e providência de Deus, celebrando o batismo, nós somos chamados a rever as origens da nossa fé. É muito importante fazer a memória de onde nós recebemos este precioso dom, que é o dom da fé. Quando nós somos batizados, a igreja nos ensina que o batismo nos dá o dom da fé. E esta fé que nós dizemos assim, cremos em Deus Pai, que é todo-poderoso, Criador de todas as coisas, e em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio para nos salvar. Cremos na igreja, portanto, na comunidade, que é santa, porque Jesus Cristo, o Pai e o Filho são santos, e na igreja está a santidade de Deus pela palavra e pelos sacramentos. Esta igreja que além de santa é una, ou seja, ela é no mundo inteiro a mesma igreja de Jesus Cristo, um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Então, uma igreja una, santa e apostólica. Por que apostólica? Porque vem justamente desta bonita mensagem de hoje, que é os apóstolos. Apóstolo significa enviado. E hoje, dois destes grandes apóstolos celebramos as primícias da nossa fé: Pedro e Paulo. Duas grandes testemunhas, grandes lideranças, grandes homens. Tornaram-se grandes porque foram capazes de abraçar esta fé, vivê-la, testemunhá-la e anunciá-la. E o fizeram doando a própria vida. Por isso que hoje a igreja celebra com o vermelho, lembrando o sangue desses dois grandes homens que foi derramado por amor a Jesus Cristo, que por ele foram perseguidos, mas não desanimaram. Foram martirizados em Roma, como nós sabemos, ali por meados do 6º, 7º século da era cristã. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E lá hoje, naquela colina de outrora que se chamava Colina do Vaticano, eles foram ali colocados e até hoje estão lá as relíquias dos dois, onde a igreja passa a ser, portanto, como igreja de Roma, a igreja mãe de todas as outras igrejas católicas no mundo inteiro. E tendo esses dois grandes apóstolos como referência. E o bonito é pensarmos o seguinte: são seres humanos, homens frágeis, mas que deixaram-se conduzir por Deus. E este é o grande mistério da fé. A fé é a capacidade de nós, apesar da nossa fraqueza humana, das nossas lutas, deixar Deus agir em nós. Fazer Deus acontecer em cada um de nós. Vocês imaginem Pedro, por exemplo, que foi escolhido para ser o número 1 da igreja, na responsabilidade de confirmar os irmãos na fé. Este homem era rude, simples, profissão de pescador, entendia quase nada. Mas Jesus o olhou de modo especial, porque com certeza ele conhecia o coração de Pedro e o chamou para segui-lo,
dizendo para ele que ele seria pescador de seres humanos. Esse Pedro, que era empolgadíssimo ao mesmo tempo, quando Jesus falou que iria morrer, disse a Jesus: jamais isso te aconteça, eu vou dar a minha vida por você. Como nós muitas vezes também nos empolgamos superficialmente, e na hora X na vida de Jesus, esse homem fraquejou, feio, caiu. Foi capaz de negar 3 vezes, dizendo que não conhecia Jesus Cristo. Mas mesmo assim, o chamado de Deus não deixou de existir. Pedro reconheceu o seu erro, foi perguntado 3 vezes por Jesus se ele o amava. Ele disse que sim, mas de um modo diferente, dizendo assim: o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. É quando a gente deixa de ser o centro e acredita mais no amor de Deus do que nas nossas competências e na nossa humanidade. Porque se não for a graça de Deus, todos nós sucumbimos. A fé é esta graça que Deus nos dá, de perseverar no caminho, mesmo quando a gente cai, erra e desvia, recomeçando sempre. Paulo, como nós sabemos, um homem profundamente ardoroso, o contrário de Pedro. Já era um homem mais robustamente, intelectualmente preparado. Conhecia de cor a Torá, a lei, os profetas. Era do grupo dos escribas e fariseus. Ardoroso perseguidor dos cristãos, achando que estava fazendo corretamente, perseguindo a igreja, até que um dia ele se encontra com Jesus, através daquela visão na cidade, indo para Damasco. Uma luz apareceu a ele, ele cai, e daquela luz ele ouviu uma voz dizendo, quando ele perguntou: quem és tu? Eu sou Jesus, o qual você persegue. Paulo compreendeu naquela hora e fez a experiência de que ele precisava mudar a mentalidade, de que tudo que ele tinha feito até então não era o querer de Deus, mas era capricho humano, era a sua arrogância, a sua autossuficiência, estava fazendo tudo errado. Por isso, como diz a expressão, ele precisou cair do cavalo. Quantas vezes essa expressão também não é importante na nossa vida? Cair do cavalo é muito importante, para a gente se reconhecer que somos limitados, somos frágeis, e que se nós não sintonizarmos muito com Deus, nós fazemos muitas coisas desastrosas nessa vida, até em nome de Deus, fazendo mal e não o bem. Então veja, meu irmão, minha irmã, que essa beleza que hoje nós celebramos. Não obstante esse caminho de Paulo, de Pedro, os dois foram grandes instrumentos de evangelização e das primícias da nossa fé. Por isso eles expressam a dimensão tão bonita da nossa fé eclesial. Pedro como aquele que é o sinal da comunhão e da unidade da igreja. Toda a sua organização no mundo inteiro. Paulo como aquele grande inspirador da igreja que precisa ser uma igreja missionária. Uma igreja que evangeliza. Uma igreja que abre-se às culturas, aos povos de todos os tempos. Não contentando com o que já está, mas indo anunciar e levar o evangelho. E se nós somos batizados também, e hoje a Maria Eduarda e o Heitor receberão também essa missão, é esta fé que devemos testemunhar com a nossa vida. Como Pedro, comprometidos com a comunhão, a unidade da igreja, como Paulo,
aquele que precisa também sair com a vida e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. E por fim, como nós ouvimos na primeira leitura, vocês viram que enquanto Pedro estava preso, tem uma expressão bonita que dizia assim: a igreja orava por ele. Pedro, para nós hoje, é o Papa Francisco, sucessor de Pedro, que está na Igreja Mãe, no Vaticano, em Roma, que conjuntamente com os bispos, os presbíteros, as comunidades, os religiosos do mundo inteiro, confirma esta mesma fé que Pedro no Evangelho professou, na qual Jesus disse: sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja e nenhum mal poderá vencê-la. Então hoje é um dia bonito para a gente rezar por aquele que é para nós o sinal da unidade da igreja e da comunhão da igreja no mundo inteiro, que nos remete lá à fonte originária da nossa fé apostólica, dos apóstolos, que é o Papa Francisco. Eu costumo dizer que nesse dia a gente precisa ter um santo orgulho, no bom sentido, de sermos católicos. Nossa igreja não nasceu ontem. Já tem mais de 2000 anos de caminhada, de experiência, sempre conduzida pela história, pelos desígnios de Deus, apesar de todas as suas fraquezas e contradições. Mas a igreja é a presença viva de Cristo no mundo hoje. E por isso vamos pedir por toda a igreja, por cada um de nós que somos igreja. Sentir-se igreja, sentir-se católico, na comunhão com o Papa Francisco. Infelizmente hoje tem muitos grupos por aí que se dizem católicos, entre aspas, que atacam o Papa. Como pode? Não são católicos. Cuidado com essas mentalidades que estão por aí hoje, de dentro, às vezes, da própria igreja, desmontando a unidade e a comunhão da igreja. E o Papa Francisco merece o nosso respeito, a nossa oração, a comunhão com ele, porque eu fico pensando, não é fácil a missão dele. E tem muita gente contra ele, infelizmente. Porque ele é um homem que procura ser muito coerente com o Evangelho. Não só na fala, mas a gente vê testemunhos fortes do Papa Francisco, indo ao encontro das pessoas mais sofridas, trazendo para a pauta da igreja as questões do mundo hoje, convidando-nos a ser uma igreja em saída, de portas abertas, não fechada, renovando na missão. Esta igreja que Jesus no Evangelho pede que sejamos hoje. Então vamos agradecer hoje o dom da nossa fé. O batismo nos dá o dom da fé. Aí a gente pode dizer assim, mas a igreja é tão contraditória em tantas coisas. Quem que não é contraditório também na vida? Quem de nós que não temos contradições? Qual família que não tem defeitos e dificuldades? Parece que a igreja tem que ser uma coisa de outro planeta. Não, a igreja somos nós. Se eu me santifico, eu estou santificando toda a igreja. Se eu procuro ser coerente, como membro da igreja, toda a igreja ganha. Mas cuidado também, eu preciso ser coerente, porque se eu me desvio da fé, toda a igreja também é afetada, porque nós somos um único corpo. Somos membros de Cristo, de São Paulo. Então, agradecidos por este momento bonito de renovar a nossa fé, o nosso batismo, vamos agora fazer um breve silêncio, cada um no seu coração. Vamos pensar nessa fé eclesial, como é que eu estou nesse sentido de comunhão com a igreja, com o meu batismo,
com Jesus Cristo, com a minha comunidade.